Saudações, amigos e amigas, programadores e curiosos. Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar um pouco da programação quântica. Basicamente, o que a gente vai precisar ter no nosso ambiente é o Python. No caso, eu estou usando a versão 3.10.12. Caso você esteja usando a versão superior, acredito que não tem problema. E o framework da IBM, Qiskit. Como eu posso instalar esses módulos? É muito simples, usando o pip. Assim que você instalar o Python, muito provavelmente você vai ter acesso ao pip. Se você não tiver, você faz um comando muito simples no Linux, que é apt install python 3 -pip. Mas caso você já tenha, isso aqui não é uma aula de Python, isso é uma aula de programação quântica. Eu acredito que muitos já devem ter o Python instalado em seus sistemas. Talvez o que as pessoas ainda não tenham seja o framework da IBM Quantum, chamado Qiskit. Muito bem, para instalar esse framework, nós precisamos do pacote de instalação do Python e nós fazemos pip install Qiskit. E a documentação oficial diz para a gente colocar entre colchetes a palavra visualization. E também vamos precisar de um emulador, um simulador, que é o AR. Ele é o mais usado. E ele, não sei por que não vem por padrão na biblioteca Qiskit. Então você precisa instalar por fora, mas é muito simples. Pip install Qiskit AR. Ok. Tendo instalado todos esses pacotes, tendo o Python, Qiskit, Qiskit-AR, vamos à programação. Vocês estão vendo, eu estou usando o Jupyter Notebook. É muito simples também instalar. Eu estou usando a extensão do VS Code, que permite eu instalar de maneira muito fácil o Jupyter Notebook no VS Code. E aí, vamos ao código. From Qiskit import. A primeira coisa que nós vamos importar é o circuito quântico ou quantum circuit. Depois nós vamos importar o Qiskit AR, que será o nosso simulador. Ainda vamos precisar também do from Qiskit underline IBM runtime. Esse já vem instalado no Qiskit, no pacote framework. Nós vamos importar o método sampler. Eu escrevi em português, import. Ok. E no final nós vamos precisar do Qiskit visualization. .visualization import o plot histogram, que vai mostrar o gráfico, né, de barras para a gente ter uma noção de como funciona o
o estado mais elementar, né, a base da programação quântica, que é o estado de superposição. E vamos visualizar por meio desse histograma. Ok, vamos executar esta célula. Tudo certo. Agora vamos criar o circuito. Para criar o circuito, vou chamar de circuit. E ele vai receber esse quantum circuit que nós importamos ali do módulo Qiskit. E o que nós passamos para o parâmetro? Passamos a quantidade de qubits. Inicialmente eu vou usar um qubit. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar uma porta lógica, uma porta quântica, um operador lógico quântico, chamado Hadamard, no bit inicial, né, de index 0. Essa porta, esse operador Hadamard, ou Hadamard Gate, permite que a gente coloque esse bit quântico em superposição. O que significa isso? Significa que o bit estará em superposição, 50% dele é 0, 50% dele é 1. Entendeu? E qual o estado inicial desse script? Não sei. Pode ser 0, pode ser 1. Mas quando eu colocar ele sob superposição, ele se tornará exatamente 50% 0 e 50% 1. Por isso que diz que um bit quântico ele não é nem 0 nem 1, ele é 0 e 1. Uma forma muito didática de lembrar sobre isso é o experimento de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger. Ele coloca um gato dentro de uma caixa, algumas coisas lá, e ele pergunta: o gato está vivo ou está morto? É uma superposição. Só no momento que se verifica o estado que abre-se a caixa, você sabe se o gato está vivo, se está morto, se está em uma superposição. Mas o estado inicial está sob superposição. Ponto final. Porque, diferente da física clássica, ou da física relativística, que é determinística, a física quântica é probabilística. Niels Bohr, né, defendeu que a realidade só existe quando ela é mensurável. Quando você consegue medir algo, esse algo é real. O que Einstein discordava totalmente, Einstein acreditava que, independente do que do observador, não, a Lua vai estar no céu de noite lá, seja lá onde ela estiver, em qualquer lugar do mundo. Ou o Sol, quando a gente amanhecer, o Sol está lá. Isso não importa se a gente está olhando para ele ou não, o Sol está lá. Mas para física quântica não é assim que as coisas funcionam. As coisas só se tornam reais, só colapsam, só se tornam mensuráveis após a medição. Certo, depois desse overview básico sobre física quântica, vamos continuar. Então, basicamente, essa operação vai tornar o nosso bit quântico, vai deixar o nosso bit quântico em estado de superposição. É isso que ele está fazendo. Agora, eu vou colapsar o bit. Como eu colapso? Fazendo medida. Measure.
Eu podia usar measure active, eu podia mensurar apenas esse bit, mas como só tem um bit, eu vou usar measure all. Não vai fazer muita diferença. Só tem um bit. E eu vou usar também o método draw. Ou essa função, esse método draw, ele vai fazer o que? Ele vai mostrar para gente o circuito. E eu vou usar esse parâmetro matplotlib, que é para o circuito ficar mais apresentável. Pronto, aqui está o nosso bit. O que é S1, o que é S0, o que é S... Vai ser um velocímetro, esse H. O H é a porta Radamart que nós fizemos aqui. Esse H é a operação Radamart. Esse measure all é simbolizado por este símbolo aqui. E a medida do measure all é simbolizado por esta linha dupla aqui. Tem uma barreirazinha aqui que eles colocam por padrão para diminuir o noise, o ruído na medição. Beleza? E agora? Bem, o que eu posso dizer nesse momento é que o nosso bit já está em superposição, ou seja, ele não é nem 0 nem 1, ele é uma superposição de 0 e 1. E o que isso significa? É o que nós vamos mostrar agora. Primeiramente, vamos configurar o nosso back-end, que é o AppAir. Nós importamos lá em cima. .get backend. E vamos usar um backend específico, que é o Kiasm Simulator. Próxima coisa que nós vamos fazer, nós vamos usar aquele Sampler version 2 ali, Sampler V2. Bom, Sampler recebe o Sampler V2. Ele recebe dois parâmetros, o backend e o circuito. Beleza? Beleza. E agora, o que mais? Vamos criar um trabalho. Chama job, né? Esse job vai receber o sampler. Ponto run. E nesse run ele vai receber um interable, né? Uma lista, mas no caso esse circuito só tem um bit. Vai receber esse circuito de um bit. Uma lista interável, né? Interable. E agora? Agora quase terminando. Ele vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, res. Essa variável res vai receber esse job ponto result posição 0. E eu vou criar aqui coisa que eu vou chamar de graphic, que vai ser o gráfico que nós vamos ver. Esse graphic ele recebe o res data ponto meas de measure ponto get count. Eu posso melhorar algumas coisinhas aqui também para ficar mais fácil de entender.
eu vou colocar esse parâmetro shots, vou colocar 100. Vocês vão entender por quê. E agora eu vou usar o plot histogram que nós portamos do Qiskit.visualization e vou colocar essa variável graph. Tudo estiver correto. Opa! Tudo mais. Deu um warning aqui, mas besteira. Tudo correto. Beleza. Vocês estão vendo, ó, 52, 48. Queria melhorar mais um pouquinho aqui uns detalhes. Vou colocar um título aqui, rapidinho. Chamar de superposição. E uma legenda para a gente saber que se trata de uma porcentagem. Pegou? Ó, eu já diminuiu aqui, né? Beleza. O que isso acontece? Bem, isso aqui são os ruídos. Mas você vai notar que se eu somar 65 mais 35, eu tenho 100%. Né? Verdade. Mas o ideal não é isso, né? Então vamos deixar da maneira mais ideal possível, que é 50-50. Tá aí. Isso é a superposição de um qubit, de um bit quântico. Como vocês podem perceber, eu apenas tinha um bit, 0 ou 1, não sei. Caso ele está dizendo aqui que era 1, né? Enfim, temos esse 1 bit, colocamos ele em superposição por meio daquele operador Hadamard, fizemos a medição, né? Mensuramos a saída e nós obtemos exatamente 50% qubit é 0 e 50% do qubit é 1. Aí vamos perguntar, certo, mas o que isso ajuda? Basicamente, essa ideia de superposição, claro, tem muitas outras ideias da física quântica que precisam ser integradas aqui para vocês entenderem, mas essa é a base, é o Hello World da computação quântica. É isso. Beleza. Basicamente, essa superposição é o que permite com que uma operação que num computador clássico levaria, sei, 10, 20, 30, 1000 anos. Essa superposição permite com que você analise todos os N fatores uma única vez. Basicamente é isso. Esse estado de superposição do qubit permite que você consiga resolver cálculos que na computação clássica são impossíveis de maneira trivial. Basicamente é a base, basicamente é a base. Estou sendo muito redundante falar isso, mas é isso mesmo. Claro, você vai ter a questão da superposição, você vai ter também, se você for se aprofundar no estudo, você vai ver o entrelaçamento quântico, você vai ver a questão da desigualdade de Bell e outros algoritmos, algoritmos de Shor, você vai ver algoritmos criptográficos, como o BB84, e por aí vai. Mas essa é a base. É daqui que a computação quântica começa a fazer algum sentido, ter alguma importância. Claro, nós ainda estamos muito longe de atingirmos a tal
singularidade quântica, né? Mas não estamos tão longe quanto pensamos. Certo, mas voltando ao nosso algoritmo. Beleza, você colocou lá, o seu qubit está em superposição, 50% 0, 50% 1. Mas se eu quiser colocar dois qubits em superposição, cara, é muito fácil. Vou colocar dois aqui. Eu vou adicionar aqui um novo operador, uma nova porta. Essa porta chama-se CNOT. E eu vou usar o bit de controle, é o bit 0, que controla o bit 1. Eu vou rodar isso aqui. Pronto. Esse mais aqui, esse ciclo azul, chama-se CNOT. Por que CNOT? Porque o bit 0 controla o bit 1. NOT vem de negação, né? Pois é. Então, por meio desta operação Hadamard, ele então influencia o bit 1. Ou seja, tanto o bit 0 quanto o bit 1 entram em estados de superposição. Isso pode se repetir. 3 bits. Nós vamos mostrar 2 bits primeiro. Vou dar o código novamente. Tivemos aqui uns ruídos, mas nada que não possa ser consertado. Pronto. Como vocês podem ver, agora são 2 bits quânticos em superposição. Bit 0, 0 e bit 1, 1. 50% para cada. E 3. Mesma coisa. Mas lembra, o bit de controle é o bit 0. Só copio aqui. Agora são 3 qubits. Ctrl V. E agora o bit 0. Controla. O bit 2. Rodamos de novo. Os 3 bits estão em superposição. Ok, aqui é a quantidade de bits. 3 bits sendo medidos. O bit 0, o bit 1, o bit 2. Vamos ver o resultado. Deu alguns ruídos aqui. Nós podemos ajeitar. Pronto. Como vocês podem ver, 3 bits. Os 3 bits estão em superposição. E eu podia fazer 4, 5, 6, 10, 50 bits. Dessa mesma maneira, eu ia ter um monte de 0, 50% e um monte de 1, 50%. Beleza. Mas vocês notam que isso aqui vai do bit 0 até o bit 7, né? Num servidor quântico real, entre esse bit 0 e esse bit 7 haveriam outros bits aqui. E esses bits seriam ruídos. Alguns marcariam 10, 20, 30, não importa. Se lembra que eu fiquei executando essa linha várias vezes até chegar a esse 50-50, porque mesmo o simulador ele está sujeito a esses ruídos. Por isso que às vezes dava 43, 57. Mas se você somar dá 100, não é? 100%. E por que você colocou esse shot 100 bem?
eu coloquei são 100, dividi esses 100 nesses dois bits, esses bits em superposição, 100 dividido por 2, 50 para cada lado, né? Não? Pois é. E se eu não tivesse isso aqui? Ele ia fazer o seguinte. Ele ia fazer isso. Se você somar isso, dá 1024. Então, 50% aqui seria 512 para cá, 512 para cá, né? Pois é. 1024. 1024, você sabe que é 1 mega, né? Pois é. Aproximadamente 1 mega. Quer dizer, aproximadamente não, exatamente 1 mega. Enfim. Por isso eu coloquei esses shots. Para deixar mais legível, compreensível a ideia da superposição. É isso. Por hoje é só. Obrigado e até mais.